que transforma o homem, que faz com que o indivíduo seja diferente, aí você tem realmente o grande milagre. É o milagre da conversão, da convicção, através da persuasão, da lógica, dos argumentos e do bom senso. Vós lhe pedis milagres. Mas o fato relatado acima do jovem A, este é um texto curioso. Kardec pega essa carta ao padre Marrouzot, coloca logo depois de uma mensagem, que eu transcrevi aqui no texto para depois ficar na transparência, Poder da Vontade sobre as Paixões, que está também na Revista Espírita de julho, e é exatamente logo depois este texto chamado Poder da Vontade sobre as Paixões, que vem a carta do padre Marrouzot. Vale a pena vocês chegarem em casa e lerem exatamente esta mensagem que ele cita desse jovem A, que ele não identifica. Era um jovem, eu vou citar muito rapidamente, apenas para provocar em vocês o desejo de fazer a leitura. Não vou contar aqui a história. Vocês cheguem em casa, peguem a Revista Espírita, quem não tem, é uma boa desculpa para comprá-la. Aqui na livraria tem bastante. Eu não estou recebendo cachê, então não se preocupe, eu posso fazer, pelo menos nessa vida, né? Mas a gente é sempre interesseiro, quem sabe está pensando na próxima, aí eu brinco, né? Então, mas é importante pegar em casa, chegar em casa, pegar essa mensagem. Ali relata o caso de um jovem, que Kardec não identifica, chama-se o jovem A. Esse jovem, de 23 anos, era extremamente nervoso, irascível, era uma alma violenta, agressiva. E ele relata este caso, como esse jovem, ao conhecer o Espiritismo, em apenas poucos meses, depois de tornar-se espírita convicto, em apenas poucos meses, conseguiu mudar completamente esse sentimento de raiva, de agressividade que ele tinha. Ele era desses indivíduos que qualquer coisa agredia alguém. Qualquer coisa ele era bruto, ele ofendia, ele partia para agressão. Então ele relata o caso de como o Espiritismo pôde fazer em poucos meses, em 2 meses, se não nos falha a memória, esta transformação desse jovem. Uma transformação profunda, alguém que tinha muita raiva, ódio, agressividade, e que vivia batendo, brigando, ofendendo, e de repente se transforma em uma criatura dócil, meiga. Como uma doutrina pode mudar um sentimento desta forma em tão pouco tempo? Mas o fato relatado acima desse jovem não é porque não o fez a religião, deixando que o fizesse o espiritismo, isto é, o diabo. Ora, que argumento simples. Ora, esse jovem era religioso, frequentava os templos religiosos durante anos, durante muitos anos. Por que a religião não foi capaz de mudar essa sua conduta? E, no entanto, o espiritismo, que era chamado o diabo, foi capaz de fazer. Que diabo curioso esse, né? Ele é capaz de mudar a criatura para melhor. Não está aí o que se chama um milagre? Mas a igreja não qualifica certas conversões de miraculosas. Sim, mas são conversões de heréticos à fé católica. Apenas as conversões dos heréticos. Esse jovem já era religioso. Ele não se converteu numa nova fé, ele apenas se converteu numa nova conduta, numa nova maneira de ser e de viver a moral. Esta é a melhor conversão, a melhor mudança que o indivíduo faz. Continuou católico esse jovem, mas mudou completamente, radicalmente, a sua maneira de agir e de se comportar. Isto é um poder miraculoso, e graças ao estudo das obras da doutrina espírita de Allan Kardec. De sorte que a conversão do mal ao bem, em vossa opinião, não é um milagre. Preferiríeis um sinal material, o que era muito comum na época. As pessoas entendiam para o milagre um sinal material. A liquefação do sangue de um santo, aí era milagre. A conversão de um indivíduo que estava no caminho do mal para o caminho do bem não era considerado um milagre. Curioso, né? E o objetivo da proposta, de todas as propostas religiosas, o que era? O bem, a fraternidade, a transformação do homem. No entanto, ela não considerava isso miraculoso, ela considerava miraculoso efeitos materiais, externos.
né? A liquefação do sangue de um santo, a cabeça de uma estátua que se move numa igreja, uma aparição no céu, como a cruz de Migné. A cruz de Migné foi, eu coloco aí a referência, porque é pouco conhecida, então a gente colocou a referência para os nossos leitores que depois forem continuar estudando o texto. Então, esta cruz de Migné, ela apareceu aí em 17 de dezembro de 1826, exatamente nessa pequena comuna francesa chamada Comuna de Migné, que fica no centro mesmo da França. Então, esse era um fato miraculoso. Algumas pessoas viram uma cruz aparecer no céu nessa pequena comuna francesa. Aliás, que eu tive o trabalho de consultar, existe até hoje essa comuna na França, está lá a localização, ela tem poucos habitantes, continua sendo uma comuna pequenininha no centro da França. Mas esse era um milagre que foi conhecido na época, aprovado pela religião oficial como sendo um fato miraculoso. O Espiritismo não faz essas espécies de milagres. Você não vai encontrar no Espiritismo essas espécies de milagres. Os únicos aos quais liga um preço infinito e uma glória são as transformações morais que opera. Veja a preocupação. As transformações morais são verdadeiros milagres, porque são os mais difíceis de fazer. As outras, fenômenos físicos, são muito fáceis. Um médium de efeitos físicos bons poderá ser instrumento de efeitos físicos desse tipo. Pouco importa a sua conduta ético-moral. Ele não precisa fazer esforço para vencer seu ciúme, sua inveja, sua raiva. Então, fenômenos físicos têm implicações físicas, não há nenhum esforço. Agora, uma transformação moral, esta sim exige muito empenho. Senhor Padre, o tempo me pressiona e o espaço me falta. De outra vez direi ainda algumas palavras que vos poderão servir para a nova obra que preparais e que deve aniquilar para sempre o espiritismo e os espíritas. Então ele já deixou aqui material para essa nova obra. Ele vai ter uma segunda carta que ele escreve ao padre Marrousseau. Vocês peguem a Revista Espírita, procurem lá a segunda carta, não vou falar dela. Vocês vão fazer a leitura para ver quais são essas outras questões que ele aborda na segunda carta. Também não vou dizer o ano, para que vocês possam comprar os 12 volumes da Revista Espírita. A esta desejo melhor sorte que a primeira, a esta nova obra. Algumas passagens desse número talvez vos possam esclarecer quanto às dificuldades que tereis de superar para vencer. Ele já está alertando. Leia a Revista Espírita inteirinha e ele vai ver as dificuldades que ele vai ter que enfrentar se ele quer mostrar que o Espiritismo está mal colocado. Vai ter que realmente fazer um trabalho hercúleo de lógica e de bom senso para enfrentar isso, coisa que não aconteceu até hoje. Nós passados quantos anos já desde que Kardec apresentou os seus textos? 150 anos estamos comemorando aí de lançamento da Revista Espírita. Ainda não nasceu o crítico sério. Aquele indivíduo que produzisse um texto que a gente poderia considerar, este é um texto bem escrito, bem fundamentado, que refuta, apoiado na lógica, nos fatos, aquilo que o Espiritismo coloca. Ainda não nasceu. E não pensem vocês que é porque ninguém tentou fazer, não. Muita gente tentou fazer isso. Mas não é fácil. A verdade tem isso. Você começa a enfrentá-la, e muitos dos que tentam acabam mudando de lado. Esse é um perigo, né? Você bota um inimigo para ir lá tentar acabar com o seu inimigo. Você contrata alguém. Contrata uma pessoa para combater um determinado inimigo seu. Essa pessoa muda de lado, é um problemão. Porque o indivíduo, na medida em que ele começa a combater, ele percebe a beleza, a riqueza, a profundidade das obras de Kardec. A beleza da doutrina, o argumento, a lógica. E aí o indivíduo pode mudar de lado. Por isso a tática não pode mais ser esta. A tática dos espíritos imperfeitos que tentam atrasar cada vez mais o desenvolvimento do planeta não é mais essa. Mas é o contrário, é botar alguém lá dentro que não combata, que fique criando loucuras. É por isso que a gente vê loucuras sendo inventadas de dentro. Elas não saem de fora. São pessoas de dentro do movimento que começam a inventar coisas.
a propor coisas, a mudando a doutrina como a ferrugem que corrói por dentro. E aí a importância da gente manter os trabalhos de Allan Kardec, mantê-los no original francês, para que a gente não corra o risco das traduções equivocadas, que deturpam o pensamento kardeciano. Manter na íntegra as obras em francês, para que a gente não tenha dúvida do argumento, da forma como está construída, da sua lógica, porque nós sabemos, na experiência da humanidade, que o que as traduções fizeram com os textos clássicos do cristianismo. Como houve mudanças. Você pega hoje, compra, por exemplo, o Novo Testamento de tradutores diferentes e você vai encontrar divergências graves entre eles. O mesmo nós encontramos no movimento espírita, com traduções colocando divergências graves do ponto de vista do pensamento kardeciano. Então, o nosso dever de preservar esse diamante, impedir que esse diamante desapareça, que esse diamante continue aí para quem quiser estudar, para quem quiser ver. Esse é um dever nosso. Porque esse mecanismo da ferrugem, ele é escondido, ele é perverso, porque ele entra sem que você perceba, e ele vai alterando, ele vai deturpando, e vai dizendo que isto é Kardec, que isso é não sei o quê, e você, como isso? Onde é que está? Se você não tiver o original para comprovar, onde é que está isso? Então, é um risco que todo mundo sabe que pode acontecer. E que é uma tática muito comum de você minar uma proposta que fale da reforma íntima, que queira transformar o mundo num mundo melhor. Todos os espíritos imperfeitos, interessados em manter o mundo do jeito que está, vão combater. Kardec vai dizer em seus discursos, em Lyon, em Bordeaux, que os principais inimigos da nova proposta eram os desencarnados, que estavam desesperados, porque eles estavam perdendo agora o controle. Porque enquanto nós não sabíamos da existência deles e de que forma enfrentá-los, eles nos dominavam sem que a gente soubesse como enfrentá-los. Agora, com o Espiritismo, nós sabemos da existência deles, de como enfrentá-los, de que maneira encará-los. Então, de fato, quando você descobre um inimigo, mostra as armas de enfrentá-lo, o inimigo vai gostar de você? Então, ele comenta desse ódio, dessa raiva de espíritos perturbados que querem manter o planeta na violência, na agressividade, e que tiveram todo o trabalho de fazer com o cristianismo primitivo o que fizeram, deturpando as ideias de Jesus, mudando o pensamento do Cristo, que fariam o mesmo conosco. Então, cuidado para que a gente possa manter a integridade do pensamento kardeciano, do bom senso, da lógica, dos fatos. Ele nos deu o caminho, a forma da gente manter este bom senso. A gente precisa, de fato, aplicá-lo. Aí é o maior perigo nosso, o perigo da deturpação, da adulteração, da mudança de sistemas que vão sendo criados, construídos com invenções que as pessoas vão adotando. Em geral, são invenções mágicas, que fazem propostas que nada têm a ver com a reforma íntima. São propostas superficiais, ritualísticas, propostas que não renovam o homem. Muito cuidado com as soluções mágicas. Solução para a nossa vida é o esforço, o trabalho de mudarmos, de avançar no campo da moralidade, de combater o ciúme, a inveja, o orgulho, a raiva, a violência, o ódio. Essas são as soluções, e não mecanismos fáceis, mecanismos que nos enrolam, que nos tapeiam. Muito cuidado para que a gente não perca a beleza de tudo isso que ele nos legou. Daí a importância que faz aqui a Federação Espírita do Paraná ao manter uma biblioteca virtual das obras em francês. Isto é muito importante. Aqui nós encontramos a Revista Espírita em francês, tal como está no original. Então é muito importante a preservação desse tipo de acervo em francês, original. É claro que nós encontramos hoje a divulgação dos livros em francês, mas não a produção tal como era, porque a produção como era tem que ser foto, não pode ser simplesmente um texto digitado, porque alguém pode trocar uma palavra, pode trocar... Não, o texto, a imagem do texto da época, para que, se alguém tiver dúvida, vá lá e consulte. Então, isso é muito importante para a preservação dessa solidez, dessa obra extraordinária que Kardec nos legou. Então, senhor padre, o tempo me pressiona
e o tempo também me pressiona, eu preciso avançar, e o espaço me falta. Ainda bem que o espaço aqui não me falta. De outra vez direi ainda algumas palavras que vos poderão servir para a nova obra que preparais, e que deverá aniquilar para sempre o espiritismo e os espíritos. A esta desejo sorte melhor sorte que a primeira. Algumas passagens desse número talvez vos possa esclarecer quantas dificuldades que tereis que superar para vencer. E aí agora, só para fazer a propaganda, a gente faz um pequeno intervalo e eu volto por um texto extraordinário, uma das melhores sínteses sobre a doutrina espírita já escritas por Kardec, de uma forma diferente, da síntese do espiritismo na sua mais simples expressão, da síntese do que é o espiritismo, ou da síntese do item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos, onde nós encontramos síntese da doutrina. Aqui é uma síntese escrita de uma forma muito diferente, que vale a pena a gente recordar, e que ele deu esse título admirável, que ensina o Espiritismo, e que se encontra na Revista Espírita de agosto de 65. É um texto muito provocante, como nós veremos, mas deixaremos para depois do intervalo, 10 minutinhos, combinado? Tomamos uma água e voltamos.